Diego Amorim segue aqui com a gente para mais um Conexão Brasília. A gente começa a semana com entrevista, né, Diego? Com um convidado. É isso, Nonato. 7h09. O Luiz Cury, que preside o Conselho Nacional de Educação, já está conosco na linha. Bom dia, Cury. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Eita. Ops. Perdemos aqui a ligação. Bem na hora do bom dia, hein? Mas a gente já vai refazer. Exato. Ele é presidente do Conselho Nacional de Educação, viu, Michele Nonato? E inclusive é colunista da Nova Brasil Brasília, aqui todas as quartas-feiras no nosso horário do jornalismo local. O professor Cury traz alguma reflexão sobre esse tema importante. E o assunto que a gente vai conversar com ele é justamente como é que fica a situação das escolas. São tantas as variáveis nessa tragédia do Rio Grande do Sul, né? Uma delas é a vida escolar. Você imagina, as pessoas não estão conseguindo sair de casa, perderam as casas em muitos casos. Como que faz para crianças, adolescentes, jovens continuarem frequentando as escolas e como vai ser o futuro da vida escolar dessas pessoas, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, na semana passada, já tratou, obviamente, desse assunto com o MEC, com o Ministério da Educação, e nós temos novidades que, inclusive, o professor Luiz Cury vai trazer para a gente aí, assim que a gente conseguir recuperar aí o contato com o professor. Michele. Estamos refazendo a ligação. Só deixa eu registrar aqui no nosso chat do YouTube, no Jornalismo Nova Brasil, muitas mensagens de ouvintes participando e comentando alguns assuntos. E a gente sempre gosta de dar as boas-vindas também quando chega gente nova na área, dando um alôzinho. A Elaine é uma delas, falando, é a primeira vez que eu vejo vocês aqui. Estou amando, disse Elaine. Hoje a CUTS está bacana mesmo. Os três estão arrasando na CUTS aqui no Jornalismo Nova Brasil. Semana de folga, né? Muito bom. Vamos lá, retomamos o contato. O Cury já está então com a gente, viu, Diego? Bom dia, professor Cury. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Diego. Um prazer estar aqui de manhã com vocês. O prazer é nosso. Professor, o Ministério da Educação, na semana passada, homologou uma resolução que flexibiliza as aplicações de normas de calendário e funcionamento escolar lá no Rio Grande do Sul, em colégios públicos e privados, em razão, obviamente, dos problemas causados pelas enchentes lá no estado. Não poderia ser diferente, né, professor? A situação vai ter que ser pensada e repensada com constância aí nas próximas semanas lá em relação à vida escolar no Rio Grande do Sul, não é? É claro, porque, veja, as escolas muitas delas sumiram, foram submergidas completamente, não é? As que não foram submergidas completamente estão em situação de não ocupação, evidentemente, não é? Algumas regiões, poucas regiões têm normalidade, a grande maioria do estado não, então foi fundamental essa iniciativa, né? Foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Educação em articulação com o Ministério da Educação, né? O Conselho organizou a resolução, o ministro homologou imediatamente, foi uma conversa que nós tivemos antes, né? E a iniciativa do ministro foi estratégica, essencial nesse momento, para que haja normalidade, ou pelo menos mitigar a normalidade que virá, não é? Em relação a isso, flexibilizando as regras legais de cumprimento do calendário escolar, principalmente. Professor Cury, a gente teve na pandemia um cenário bem ruim também, né, com alunos em casa, isso acabou aumentando um pouco a defasagem, né, entre os estudantes, notadamente rede pública e rede privada também, porque alguns tinham mais acesso que outros ao conteúdo, ou pelo menos a possibilidade de manutenção do estudo naquele período. É claro que a gente torce e possivelmente não será assim, creio que em breve a gente vai estar de volta com escolas, com os alunos, mas qual é o prejuízo que isso traz para esses alunos lá do Rio Grande do Sul, se a gente for pegar num nível nacional, enquanto outros estão estudando, eles estão paralisados até agora porque não tem condição de ir para a escola? Exato, isso é muito importante notar, não é? Realmente a realidade é desigual, como no Rio Grande do Sul, como em todo o país. Evidentemente, quando nós organizamos essa resolução, não é? Também contatamos a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, os conselhos municipais de educação, o Conselho Estadual, no sentido de organizar medidas que, digamos assim, compensem a ausência de ordenamento, de acesso ao sinal. Agora, no Rio Grande do Sul, essa questão é mais grave ainda, porque
igualdade da margem a uma igualdade terrível, porque todo mundo está sem sinal. A rede caiu em função das chuvas. A dificuldade de sinal é generalizada também, não é? A dificuldade de acesso a equipamentos é generalizada. Então, vai ter que haver bastante criatividade e busca de alternativas para que se mantenha paulatinamente, né, o acesso ao aprendizado, e o Conselho Nacional de Educação, por meio dessa resolução homologada por iniciativa do ministro, acaba por colocar a perspectiva de cumprimento da carga horária, mas não dos dias letivos, não é? Mantendo, portanto, o princípio da lei, mas de forma largada, né, de maneira que você possa levar a carga horária, inclusive, para semestres posteriores, para períodos posteriores do ano, e até para o ano que vem, se for o caso, e até aumentando o número de horas, quando for o caso, e até mantendo essa reposição de forma também remota. Professor Cury, a saúde mental das crianças, adolescentes e jovens do Rio Grande do Sul também, imagino, terá de ser um ponto de atenção, né? Imagino que a rotina desses alunos, mesmo quando a vida voltar ao mínimo de normalidade, a gente espera que o quanto antes lá no Rio Grande do Sul, é uma rotina que não vai ser a mesma de antes, né? Muitos podem ter perdido familiares, amigos, a casa, vai voltar à vida escolar e eles vão ficar falando desse assunto ainda durante muito tempo. É um desafio a mais para os professores chamar ali a atenção desses alunos e trazê-los de volta a um mínimo de normalidade, não? Não, isso é fundamental, Diego. A normalidade esperada, não é? A superação desse trauma não é uma coisa curta, é uma coisa longa, não é? Que vai ainda afetar as famílias, as crianças, os jovens, né? Os pais, os cuidadores durante toda a sociedade, mesmo durante a plena normalidade, não é? Isso a gente sabe e colocamos na resolução, especialmente para a educação infantil, né? E para a educação de jovens e adultos, cuidados adicionais no processo de socioeducativo, digamos assim, de acolhimento das criancinhas e dos adultos que vão conseguir manter, não é, ou vão ter algum tipo de acesso à continuidade do aprendizado, da convivência. Está descrito em linhas gerais na resolução, mas isso é uma superação que depende de muito suporte do Estado, de muito suporte, digamos assim, das áreas sociais do Estado e do governo federal, não é? Nós também temos um contato permanente com as políticas sociais, com as áreas sociais do governo federal, para que haja esse suporte lá para o Rio Grande do Sul, que já está havendo, inclusive. Professor Luiz Cury, presidente nacional do Conselho de Educação, né, do Conselho Nacional de Educação, falando com a gente aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Queria aproveitar a sua presença aqui, professor, para abordar um outro assunto que a gente tem falado muito, principalmente aqui em São Paulo. Hoje há a expectativa para a greve de professores da rede estadual, que são contra o uso da inteligência artificial por parte do governo estadual que anunciou essas medidas. Queria saber a opinião do senhor em relação a isso, em relação a uma outra medida polêmica também, que é uma bonificação a partir do resultado de estudantes daquela turma. Então, os professores seriam bonificados, uma espécie de meritocracia a partir dos resultados desses estudantes. Queria saber a opinião do senhor em relação a esses dois assuntos, por favor. Olha, são assuntos complexos, né, professor? É muito difícil nós estabelecemos um consenso em torno de temas como esse, mesmo porque a inteligência artificial e o incremento, né, de tecnologias de informação e comunicação junto ao aprendizado é uma ação que deve ser construída entre as autoridades, a escola. Eu quero ressalvar aqui que entendo a melhor intenção do secretário, né, em colocar a rede paulista numa perspectiva positiva, não é, de futuro, de assimilação de desafios contemporâneos, inclusive, mas o fato é que essa é uma ação que vai depender muito de como será feita, não é? Não só de como será anunciada. Quer dizer, é importante que haja uma construção, o consenso construído entre estudantes, professores, dirigentes escolares, etc.,
A comunidade escolar tem que participar desse processo para que ele funcione, né? As tecnologias de informação e comunicação, não é? Especialmente agora as derivadas da inteligência artificial, etc., são ferramentas, não é? Que devem se subordinar a pedagogias e que devem, portanto, alcançar o aprendizado. Elas por si não ensinam nem os estudantes aprendem. Isso é uma ferramenta que deve dialogar com pedagogias específicas destinadas a elas, não é? Deve ter, obviamente, uma capacitação docente bastante adequada para que isso ocorra, não é? E os estudantes, por mais que já estejam familiarizados com tecnologia de informação e comunicação, que já estejam familiarizados com usos de internet, celulares, redes, etc., que acontece cotidianamente, isso é um lado positivo, obviamente, fornecer um aprendizado para eles cognato, as experiências pessoais, né, de acesso à informação que eles tenham, mas isso tem que ser construído no ambiente escolar. Isso não pode ser construído no ônibus ou nas passagens, né? Tem que ser construído dentro do ambiente escolar, e esse ambiente escolar tem outras razões, né, emocionais, tem questões interativas entre docentes e discentes, entre discentes, e obviamente isso tudo deve ser relacionado a esse processo e a esse procedimento, não é? Tem que ser construído, portanto, não é? Com as complexidades que demanda esse tema. Em segundo lugar, já há hoje pelo SAEB uma avaliação de desempenho das escolas que acaba gerando um acesso maior aos recursos, tá certo? Do fundo. Então, evidentemente, essa questão de desempenho vinculado ao orçamento da escola existe pelo SAEB na distribuição dos recursos, está sendo revisto no próximo SAEB, etc., mas vinha existindo no país há alguns anos, alguns bons anos. Portanto, digamos, não é uma novidade você ter uma associação de desempenho a recurso que, no caso do SAEB, se dá por uma avaliação nacional de todas as escolas, e o desempenho é relevante para o acesso aos recursos do desempenho global da nota, evidentemente, né, das redes, etc., que compõem as escolas. Então, essa questão é essa. Agora, fazer uma nova avaliação por nova bonificação também tem a questão da avaliação, né? Você vai avaliar como o desempenho dos novos estudantes, dos novos professores, nesse procedimento novo, que já é complexo e deve ser construído. Uma avaliação nessa perspectiva tem que ser construída de maneira adequada, não é? Formativa, é uma questão também da maior complexidade. Como já há avaliações nacionais que medem o desempenho global, não é? Talvez esses incrementos tecnológicos no futuro possam vir a desenhar novos desempenhos, e aí já estaria a suficiência dessa medida. Muito bem, professor. 7h22. Esse foi Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, conosco aqui no jornalismo da Nova Brasil FM. Cury, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Uma excelente semana. Excelente semana para vocês. Obrigado pela oportunidade. Até logo. Obrigada, Diego, por hoje. Até amanhã. Até amanhã.